Fala pessoal, bom dia. Espero aí que a imagem esteja boa. Deixa eu um pouquinho mais para baixo. Pessoal, bom dia. Rodrigo aqui. Estamos indo para Capuava, motinha ali atrás, treininho de quarta-feira hoje, poucas motos, delícia. Mas hoje esse videozinho que eu tô gravando aqui, vou subir no meu canal de moto, mas é para falar desse cara aqui, ó, para falar do carro. Acho que tem bastante gente, né, que fica numa dúvida se deve comprar, se não deve comprar. O meu carro aqui agora, ele tá com 10.650 km. Eu comprei ele em agosto do ano passado. Ele é um GWM Raval H6, modelo dele detalhado, né, o PHEV 34. E aí eu vou falar para vocês aqui os pontos positivos e os pontos negativos desse carro. Então, se você está pensando em pegar acho que vale a pena você ver essa opinião de dono, tá? Então vamos lá. Já tinha um cidadão querendo passar aqui, parece que é polícia. Enfim, vamos lá. Desliguei o som aqui para poder falar e para não dar direito autoral aqui pro Perdiano, né? Que é o que eu tava ouvindo agora. Então, pessoal, falando primeiro aqui dos pontos positivos desse carro. Quando a gente foi comprar o carro, a gente queria, eu e minha esposa, né, a gente só tem um carro, né, porque a gente trabalha no mesmo lugar, a gente só tem uma filha, leva na escola e tal, então a gente faz basicamente tudo junto, né, então não tinha necessidade de ter dois carros. Então, quando você vai ter um carro só, você precisa pensar que você tem que atingir todo mundo, né, então expectativas de um e de outro, né? Então a gente colocou dentro num papelzinho o que a gente queria. A gente queria um carro maior, né, confortável, espaçoso, que pudesse arrastar a moto, né, ali com facilidade, que fosse econômico. Então, assim, é muito difícil você fechar todas as pontas, né, que você tem. E por incrível que pareça, esse carro ele fechou todas, né? Então, isso antes, né, antes de comprar o carro. Porque, por exemplo, ó, eu tenho 1,87 m, o banco está ajustado para mim. Se eu sentar ali atrás, eu viajo tranquilo, sem nem pensar em encostar a perna no meu banco. Então, pela minha altura, que eu sou maior do que a maioria, né, da população, né, acho que a minha estatura é mais alta do que a maioria da galera, e mesmo assim você consegue viajar. Então é um ponto positivíssimo para esse carro. O espaço dele é enorme e porta-malas também. Então, mesmo ele tendo, né, um porta-malas um pouquinho mais elevado por conta do motor traseiro, esse carro tem 3 motores, né? Por conta do motor elétrico traseiro, mesmo assim ele é bem confortável, assim, em matéria de espaço, de mala e afins, né? Então esse é um ponto positivo do carro, o primeiro ponto positivo, né, do carro. Segundo ponto positivo do carro, que eu gosto muito, é essa questão dessa direção assistida aqui que ele tem. Eu não sei como é que chama, é ACC, né? Então, por exemplo, eu tô aqui, tô na marginal, vamos supor, eu tô 80 por hora, CT 80, eu dou 2 toques aqui nessa alavanca traseira e ele vai começar a dirigir sozinho. Entendeu? Assim, ele lê a faixa aqui, né, aponta ali no head-up display também, não sei se vocês estão vendo, tem um head-up display ali na frente, ele aponta e ele vai virando, ó, aí passa um tempo, ele começa a reclamar que você tem que pôr a mão no volante, né, então ele tá dirigindo sozinho, ele vai daqui até lá, respeitando o carro da frente. Se o carro da frente para, ele para. Então, putz, é muito legal isso daí. Olha lá, ele já tá reclamando, eu tenho que pôr a mão no volante, senão ele para. Então, essa é uma outra vantagem muito boa. Uma outra coisa que eu gosto muito desse carro também é essa parte aqui, ó, da mídia, né? O meu outro carro era um carro mais antigo, era um Audi A4 2016, então ele não tinha, né? A telinha dele era uma telinha menor e tal. Então, e como ele tem o Android Auto e o Apple CarPlay, ele espelha, né,
os programas aqui, e eu acho que ela tem um tamanho ideal, né? Porque eu vejo hoje alguns carros, né, com a tela muito grande, eu acho que fica muita coisa para você se distrair. E essa tela eu acho que ela tem um tamanho bacana, legal demais, entendeu? Então esse era uma outra coisa, né? Outro ponto positivíssimo desse carro é a questão do desempenho, né, desse carro. O carro ele tem 390 e sabe lá eu quantos cavalos, quase 400 cavalos, 70 kg de torque. Ele é muito forte, galera. Vocês não estão entendendo o que eu tô falando. O carro é muito forte, é muito forte. É o carro mais forte que eu tive de longe do segundo. Então ele anda muito, E como ele tem essa bateria, né, de 34, é 35, né, é 34.9 a bateria dele, ele tem 170 km de autonomia só no elétrico. Então assim, aqui para rodar aqui em São Paulo, para fazer esse trajeto que eu vou para fazer track day, e lá tem carregador, eu carrego ele dentro do meu escritório, que é free, né, então não preciso gastar nenhum real para carregar. Chego lá em Capoava, por exemplo, espeto ele na tomada e eu vou e volto sem gastar uma gota de gasolina. E eu rodo em São Paulo a semana inteira também, às vezes preciso dar mais uma carguinha, né, dependendo do quanto que rodar. Mas você roda assim, muito fácil com o carro, muitos kms, né, então isso é maravilhoso, né. Você tem que colocar a gasolina premium nele, né, porque essa gasolina atual aí os caras estão de brincadeira com relação a essa parte aí de quantidade de álcool, né, e tudo mais dentro da gasolina. Então você fica mais tranquilo, né, que você tem certeza que não vai ter nenhum tipo de problema com o seu carro por conta dessa gasolina ruim, né, que a gente tem aqui no Brasil, né. Então a potência do carro é um ponto muito positivo também. Outro ponto muito positivo é o valor do seguro. Esse carro hoje, eu não sei quanto é que tá de tabela, tá, gente? Mas assim, esse carro hoje, o seguro dele total, com terceiros de mais de 500 mil e tudo mais, tudo bem que a gente tem um bônus alto, né? Mas assim, o seguro dele é tipo 4 mil reais por ano. Então assim, para um carro que eu não sei quanto tá a FIP hoje, né? Mas eu acho que a FIP deve estar uns 240 mil, talvez 230, não sei. Ela é o modelo 2025. Mas cara, é muito baixo o valor do seguro dele, a franquia também é muito baixa, então é outro ponto que para mim é muito positivo. Então assim, para você ter esse carro, você gasta muito pouco dinheiro, né, tanto para rodar quanto para ter, entendeu? Então é muito interessante. Lógico que não é um carro barato, né, então acho que hoje um novo desse modelo deve estar algo na casa de uns 280 mil. Mas é aquele negócio, né? Para você ter ele, rodar com ele é barato. Um outro ponto positivo também é a questão da garantia. O carro tem 5 anos de garantia total, de absolutamente tudo. Diferente de alguns outros chineses, né? Por exemplo, da BYD e tudo mais, que tem uma X garantia para a tela, uma outra para o painel, uma outra para sei lá o que, entendeu? Aqui não, é 5 total e 8 total da bateria. Então se eu tiver algum problema, inclusive por mau uso, né, ou por alguma coisa que eu porventura faça de errado com essa bateria, ela está na garantia por 8 anos. Então essa é uma outra coisa que deixa, né, o dono do carro muito mais tranquilo, né, com relação a isso. Mas um ponto positivo do carro é a questão do custo de manutenção, né? Então assim, o custo de manutenção dele, né, na primeira revisão que eu vou fazer agora, possivelmente mês que vem, é um custo de manutenção programado, né? Então eu acho que é uns 1.000 e poucos reais para fazer a manutenção e manter a garantia do carro. Então é uma outra coisa que também é muito barato. Tudo bem, mas só vai trocar óleo, você nem rodou com óleo, tudo bem, mas é uma troca de concessionária que você mantém a garantia do carro viva, né? Então vale muito a pena. Mais um outro ponto positivo, gente, é a questão do ruído interno. O carro não tem ruído. Eu vi muita gente reclamando de barulho. Meu carro não tem um barulho, nem de rodagem, nem de suspensão, nem de grilinho, nem de... tudo bem, pode ser que é porque ele tá novo, muito novo ainda, né? Então ainda talvez apareçam lá na frente.
Mas assim, é um carro, ele não tem barulho, entendeu? Assim, ele não tem barulho. Se vocês estiverem prestando atenção, às vezes ele dá uns pluque-pluque, mas não é o carro, é a carreta que está engatada ali atrás, né? Então, aí esse é outro ponto positivo, né, do carro. Um outro ponto positivo desse carro é que ele, por ter um motor traseiro, ele tem tração integral, né, nas 4 rodas. Então ele faz aqui por demanda, né? Você pode escolher deixar ela sempre ligada e tal. Mas eu deixo aqui nesse modo automático que ele escolhe quando precisa e quando não precisa. Então você não passa perrengue nenhum. Você está em alguma ladeira, em alguma situação de terra, até barro, não muito pesado, deixando claro, ele supera com muita facilidade, entendeu? Também, mesmo ele sendo muito pesado, né? Então é mais um ponto positivo para esse carro, que é ser tração nas 4 rodas, né? Uma outra coisa que eu gosto dele também é que ele não tem, coisa que esses carros mais novos têm, que é um pneu de perfil muito fino. Então ele tem um pneuzão com um pouco mais de borracha, e esse pneu com mais borracha faz com que você rode com mais facilidade dentro da cidade, né, para superar essa coisa de buraqueira e tudo mais. Então também é um ponto muito positivo para esse carro. Outra coisa legal dele é o ângulo de ataque de saída. Então quem mora aqui em São Paulo e quem veio de um carro baixo, né, o meu era um A4 Avante, então você tinha que praticamente toda a esquina diminuir muito, quase que parar o carro para você não ter problema, não bater. Aqui você pode passar do jeito que for, né? Lógico que eu passo devagar, né? Eu sou uma pessoa cuidadosa, minha esposa também. Mas é aquele negócio, você pode entrar com um pouquinho mais de velocidade, que ele também passa com bastante facilidade, né? Então o carro ele tem muitos atributos positivos, né? Então eu estou muito satisfeito com o carro, muito satisfeito com o carro. Óbvio que não é só coisa positiva, eu vou falar um pouco agora das coisas ruins que o carro tem também. Mas ele é muito legal, estou super feliz com a compra, né? Acho que foi um negócio muito bom. GWM pagou a FIP no meu carro na entrada, entendeu? Então essa foi uma outra coisa que eles foram muito bons de negócio, né? Eu comprei lá na Toriba, na GWM Toriba, esse carro. Eles fizeram um preço muito bom também e foi financiado, né, esse carro com taxa zero. Então no quesito negócio foi uma coisa muito boa também. Eles me deram documento, pagaram o IPVA do carro do primeiro ano, me deram engate, deram um insufilme anti-vandalismo, enfim, fizeram tudo assim para dar negócio, sabe? Então acho que o pessoal da GWM está se esforçando bastante para colocar esse carro na rua, tanto é que você está vendo de monte, né? O H6, né? Agora vamos falar um pouquinho dos pontos negativos, galera. Eu já desliguei um monte de controle aqui do carro, né? Porque ele apita muito, ele apita pra cá, apita pra lá, passa moto. Então em São Paulo, marginal, ele fica apita, puxa. Então essa é uma coisa que ele tem tanto assistente que é ruim até, entendeu? Que enche o saco. Eu desliguei o que deu pra desligar e mesmo assim ele apita, entendeu? Então essa apitação dele é uma coisa que dá um pouco nos nervos, assim, né? Principalmente quando você tá no trânsito e tem moto passando do lado. Então a moto passa e ele pi. Então essa é uma coisa que eu não gosto desse carro. Uma outra coisa que eu não gosto desse carro é o volante aqui, ó. Ele tem, não é que ele é ruim, mas ele é muito fino aqui. Então assim, ele não tem uma pegada boa no volante, assim, né? Eu já vi alguns que colocam capa, que fazem algumas coisas aqui e tal, mas não vou fazer, né? Eu gosto de tudo que é meu, eu gosto dele 100% original, então ele vai ficar assim. Então é uma coisa que eu tenho que me acostumar mesmo, né? Uma outra coisa que eu também não gosto desse carro é o ar-condicionado dele. Cara, é impressionante como ele não consegue se acertar. Então assim, você seta uma determinada temperatura aqui, coloca no automático, parece que ele fica bobo, assim, ele não se entende. Então assim, ele não é que ele não gela ou que ele não esquenta, não é isso, é que ele fica meio, sei lá, parece que ele acha que está em outra temperatura, ou manda pouco vento para cá, então o ar-condicionado desse carro ele é meio bobalhão, assim.
Só que quando você usa ele no modo manual, né, você mesmo setando aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó, você mesmo vem e seta aqui a velocidade do vento e a temperatura, ele funciona bem. Mas a hora que você coloca ele aqui no modo automático, ele meio que se enrola, entendeu? Então ele não sabe se vai, às vezes está muito calor, você quer que ele gele rápido, você coloca no low aqui, né, na temperatura aqui mais baixa, e ele mesmo assim não se acerta, entendeu? Então essa é uma coisa que eu não gosto. Uma outra coisa que eu não gosto também do ar-condicionado é a falta de botão, cara. Puta, pra você mexer na temperatura ou no ventilador, ou você vem aqui e ele abre essa tela, ou você vem aqui e faz esse mais e menos. Mas como eu falei, esse mais e menos ele não é muito eficiente. Então não é legal essa parte do controle aqui em si do ar-condicionado. Para mim faltava aqui um botãozinho de ajuste de temperatura, um botãozinho de velocidade de vento, né, e tudo mais. Seria legal. Ele só tem esse botão aqui de AC de liga ou desliga, ou liga o ar, né, ou desliga o ar em si, né, o condensador. Então é uma coisa que eu não gosto do botão físico aqui do carro. Que mais, cara, que eu não gosto do carro? Acho que em suma é isso. Eu tenho essa reclamação. O som do carro não é muito alto, né? Quando você coloca alto, ele distorce. Mas essa é uma coisa que eu ligo muito pouco, porque eu não escuto som alto. Então, pra mim, o que ele tem aqui super atende, entendeu? Não preciso de um som acinado, de algo muito forte, não. Eu prefiro muito mais a paz e não ter ruído do que ter uma barulheira aqui dentro. Então é isso, galera. Acho que era isso que eu tinha para falar do carro. Se você está em dúvida como comprar, eu daria uma nota altíssima para ele, porque de fato ele é muito bom, ele é muito legal, ele anda muito, ele é muito econômico. Agora, se você não tem onde carregar o carro, né, que esse aqui é aquele de carregar na tomada, aí é melhor você pegar o Heavy normal, que ele vai conseguir ser mais econômico, né? Esse aqui ele vale muito a pena se você tem um local para carregar. Aí detalhe, a GWM me deu também um wallbox, né, que é para instalar em casa, mas eu moro em prédio, eu dei meu wallbox pro meu cunhado. Ele instalou lá, então às vezes e ele comprou um carro elétrico também, né? Ele fez um leasing lá de um carro elétrico. Então ele tá usando bastante esse carregador, então que bom que também deu mais uma utilidade, né, pra ele, né? Senão ia ficar lá no meu depósito lá da minha casa.